Olá, queridos amigos, queridos irmãos, que bom que você está aí, que bom que você está nos assistindo. E vamos dar continuidade ao nosso tema profético, um tema muito importante, à luz da palavra de Deus. E eu queria pedir para você que está aí nos assistindo, dá um pausa nesse vídeo e faça uma oração antes da gente começar esse estudo. Faça uma oração pedindo discernimento espiritual. Eu quero começar com uma pergunta, de acordo com o nosso último estudo. Quais as implicações o ano jubileu está apontando? Para a geração do tempo do fim que verá a vinda de Jesus? Ou para a primeira vinda de Cristo, a vinda do Messias? Nós precisamos entender com muita clareza esse assunto para a gente compreender como está tudo conectado. A segunda vinda de Cristo, como a gente viu lá na aula passada, na primeira parte, a gente falou aqui que Deus havia dado memoriais para que o povo guardasse, e esses memoriais estavam ligados ao ciclo de Sete. Tá? Quem não assistiu às primeiras aulas, pode entrar no canal do YouTube aqui mesmo e acompanhe as aulas anteriores. Tá? Então, Deus trabalha com um ciclo de Sete. E a gente já vem vendo desde o princípio como Deus deu 7 dias para que o observassem. Ele fala dos dias da semana, né? Então durante 6 dias o homem trabalha e no 7º dia o homem descansa. Trabalhar 6 dias e no 7º dia é o dia de descansar. Deus havia dado uma lei que durante 7 anos o povo deveria trabalhar 6 anos, e no 7º ano eles deveriam, era o ano do Shemitah, né, o ano de descanso. Depois Deus manda contar ciclo de 7 vezes 7, tá? 7 ciclos de 7 anos, onde o povo deveria contar, e no 49º, que era o último ano, então era como se eles tivessem ali uma recepção para o 50º ano, que era o ano de descanso. Então no 49º ano, no dia da festa da expiação, que era o dia 10 do 7º mês, eles deveriam tocar uma trombeta vibrante. Falamos que essa trombeta vibrante, a palavra trombeta ali que significa shofar, né, que é um chifre de carneiro, nada mais que um chifre de carneiro que eles tocavam. Foi estudado também que quando tocasse esse chifre de carneiro no ano 49, estava sendo anunciado o que se daria início ao ano jubileu, o ano 50. O jubileu, ali havia agora libertação, havia resgate, tudo o que havia perdido agora estava sendo resgatado. No ano 50 as pessoas não poderiam trabalhar, Deus ia dar o sustento para o povo nesse ano. Ou seja, era um período de descanso. Gravem bem essa palavra, descanso no ano do jubileu. Era um ano que a Bíblia diz que Deus santificou, e a Bíblia diz que eles não precisariam trabalhar porque Deus o abençoaria a vida deles. Então você já parou para se perguntar? Você já parou para se perguntar por que Deus estabeleceu essa lei do jubileu para o povo de Israel? Será que Deus não está trabalhando, ou melhor, será que Deus não está transmitindo uma lição muito importante acerca da primeira e da segunda vinda de Cristo? Eu creio plenamente, eu creio que sim. O ano do jubileu está ligado ao 7º dia da criação. E também, consequentemente, está ligado ao 7º milênio. E nós já falamos aqui em outro momento que o povo não foi fiel às ordenanças de Deus, e o povo não guardou a lei por ter deixado de guardar 70 ciclos de 7 anos. O povo agora vai ser levado para o cativeiro da Babilônia, onde eles vão passar 70 anos, segundo o profeta Jeremias, para que a terra descansasse, o tempo que o povo não cumpriu a lei de Deus. Então o povo vai ficar no cativeiro por 70 anos, até que a terra descanse. O tempo que o povo não deixou a terra descansar, que foi do ano 606, o tempo de cativeiro, né, de 606 até 539.
Então, depois desse período, o povo de Israel começa a voltar para a sua terra. Nós vimos, né, falando sobre esse período de 70 anos no cativeiro, nós vimos no estudo anterior, né? Depois desse período, o povo de Israel começa a voltar para a terra, e 80 anos depois que eles voltaram para a terra, no ano ali depois de 457 a.C., aí vem o decreto do rei Artaxerxes para reconstruir Jerusalém. Agora começa uma contagem profética muito importante dos 2.300 anos. Essa profecia, uma profecia, a maior profecia, né? Quando começa o tempo do juízo de Deus. E dentro desse tempo, Deus fala para Israel: olha, eu vou dar mais 70 semanas para vocês se converterem e se prepararem para que quando o Messias vier, vocês reconhecerem o ungido de Deus. Deus estava dizendo: comecem a contar daqui a 70 semanas, vezes 7. Eu, Emanuel, o Deus conosco, descerei em pessoa humana para estar com vocês. Só para aquelas pessoas que talvez tenham alguma dúvida, tá? Números, lá no Números 14, verso 34, e Ezequiel 4, 6 e 7, nesses textos Deus explicou o princípio do dia profético em ano, tá? Então basta a gente fazer a conta profética. 70 semanas é igual, cada semana tem 7 dias, então é só a gente calcular, né? 70 semanas vezes 7 dias, que vai dar 490 anos literais. Então esse é o ciclo dos 490 anos profetizado por Daniel, tempo a partir da reconstrução de Jerusalém até o ungido, ou seja, até Jesus. Veja como Deus trabalha, Deus trabalhando aqui com um ciclo de 7, né? Mas essas 70 semanas de Daniel 9, 24 e 25, é como se Deus pegasse uma coisa que já era sombra lá do passado e jogasse ela para o futuro, ampliando, dizendo: eu vou mostrar para vocês que tem muito mais nisso tudo, que eu estou dando para vocês, tá? Deus estava mostrando que no final das 70 semanas, 70 vezes 7, 490 anos de Daniel, também Deus faria cessar o sacrifício e oferta. Deus daria fim ao cativeiro do pecado. Deus traria libertação e ungiria o Santíssimo. E no conteúdo de hoje eu quero falar da realidade do ano do jubileu. E como o ano jubileu está atrelado a todas essas coisas, 7 dias da semana, 7 anos, o ano do jubileu, né, 70 anos do cativeiro, 70 semanas de Daniel, como isso tudo está conectado com o tempo do fim. É impressionante. E nós já vimos que cada 50 anos, quando chegasse no final desse ciclo de 49 anos, se tocava uma trombeta, que era um chifre de carneiro. E essa trombeta vibrante, que passava por toda a terra, proclamando a libertação, que era chamada de a última trombeta. E quem tocava essa trombeta recebia o nome de Gaal, que era o libertador. Então ele estava passando pela terra, anunciando a libertação. No ano jubileu, que era chamado de a última trombeta, esse Gaal tocava esse chifre de carneiro, que é a última trombeta do ciclo de 50 anos, e se proclamava agora liberdade em toda a terra. E o 50º ano era o ano de descanso. Deus estava anunciando alguma coisa com isso, com certeza. Lembrando que o objetivo do nosso estudo aqui não é marcar a data da volta de Jesus, jamais. Nosso objetivo aqui é mostrar o quão próximo nós estamos da volta de Jesus. A Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe. Então, vamos ganhar tempo, né? Nós não estamos aqui para marcar datas. Desde Adão até Abraão se passaram 2.000 anos, tá? Aqui Deus vai fazer uma aliança com Abraão. Em Gênesis 17:7 diz que estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Então o contexto, né, Deus continua fazendo promessas de uma grande nação descendente de Abraão,
né, que Sara, sua esposa, era uma estéril, né, e ela passaria agora a ter filho. Então, a história da redenção diz que pelo ato da circuncisão, solenemente concordaram em cumprir a sua parte nas condições da aliança feita com Abraão, de se separarem de todas as nações e serem perfeitos. Então, e quando a gente olha aqui para a descendência de Abraão, tem toda a parte, né, de Abraão, Isaac, Jacó, a peregrinação, né, até aí se passaram 2000 anos, tá? 2000 anos até Moisés. Olha só, a gente vai ver isso mais para frente, em outro momento, mas olha só, Moisés passou 40 anos no Egito, depois 40 anos no deserto, e depois ele volta, liberta o povo do Egito e vai passar mais 40 anos lá no deserto guiando o povo, totalizando 120 anos, tá? Então, esses 120 anos aqui, gente, em outro momento eu quero falar para vocês, tá relacionado também ao tempo da humanidade, tá? Quando completa 120 anos, o seu sucessor, que é Josué é uma figura de Cristo Jesus, né? Josué significa Jesus. Josué vai introduzir o povo na terra prometida. E quando a gente olha para esse período que Moisés morre e Josué assume e vai introduzir o povo na terra prometida, e olha só, Josué agora vai começar a estabelecer as leis que Deus havia dado, inclusive o ano jubileu, né, onde se tocaria esse chifre de carneiro. Aí você vai ver que Josué viveu por volta aí do ano 1400, contando a partir de Adão, tá? Então, Josué introduziu o povo na terra prometida, e isso está apontando para o 7º milênio. Josué é uma figura de Cristo. O Gaal, que tocava a trombeta, é uma figura da 7ª trombeta, que vai ser tocada quando Josué introduz o povo na terra prometida e aponta para Cristo, conduzindo todo o seu povo para um milênio de descanso. Não é à toa que Deus faz um paralelo muito grande, sabe, da entrada de Israel na Terra Prometida com o Israel espiritual na entrada da Canaã Celestial. Então, cada ano milenar, a cada milênio nós temos 20 jubileus. 2 milênios é equivalente a 40 jubileus. Então, dentro da cronologia bíblica, nós temos de Adão em pecado até o ungido, que é Jesus, passaram-se então 4.000 anos. De Adão até a aliança com Abraão foram 2.000 anos, e de Abraão até o batismo de Jesus mais 2.000 anos. Mas como que eu sei disso? Primeiro que a maioria dos estudiosos da cronologia bíblica chega a essa data, né? Mas não para. Não vamos ficar só na corrente teológica. Vamos fazer uma pergunta aqui. Quando o pecado entrou no planeta? Para a gente responder, nós vamos fazer uma outra pergunta. Porque se a gente sabe quando começou o pecado no mundo, eu sei fazer uma contagem, então, né, de 4.000 anos. Se realmente 4.000 anos foi ali no período de Jesus. Então vamos lá. Para responder, nós vamos fazer uma outra pergunta. Em que data Jesus foi batizado? E a resposta é no ano 27 depois de Cristo. Como eu posso ter certeza disso? Como? Lucas 3, no verso 1, diz assim, olha que interessante. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e da Elisânia tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Como se alguém dissesse assim, lembra quando teve uma Copa do Mundo e o presidente do Brasil era o Fernando Henrique e o governador de São Paulo era o Mário Covas? Então nessa época o pastor era o fulano de tal. É nessa época que começa uma guerra lá na Etiópia que durou 2 anos. Então veja que o texto bíblico é uma marcação de data por Lucas. É como se ele estivesse dizendo, lembra
Lá no ano 15 de Tibério, quando Pilatos era o presidente da Judéia e Herodes era o governador da Galiléia, e Anás e Caifás eram o sumo sacerdote, lembra? Foi nessa época que João Batista pregava o batismo do arrependimento. Então, historicamente, o 15º ano de Tibério começou no outono de 27 depois de Cristo, e o batismo de Jesus ocorreu no outono de 27 depois de Cristo, no início do 15º ano de Tibério, tá? E mais, porque nós estudamos também a profecia de Daniel 8 e 9, e dentro da profecia havia um período de 70 semanas, ou 490 anos, e dentro da qual estava prescrito o batismo de Jesus, Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e fazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Percebe o ciclo de 7 como Deus trabalha? Tá? Então, Deus profetizou quando Jesus viria, quando Jesus seria batizado. Tá? Deus trabalha com um ciclo de 7. Uma semana tem 7 dias, mas profeticamente cada dia é um ano na profecia de Daniel, 70 vezes 7, que é igual a 490. Né? Bom, a palavra Messias significa ungido. No outono do ano 27 de nossa era, Cristo foi batizado por João e recebeu a unção do Espírito Santo. Esses 490 anos era a parte inicial do grande período profético de 2.300 anos. Está iniciando lá com o decreto para a reconstrução de Jerusalém, depois que eles voltaram do exílio de 70 anos, né, de exílio. Um decreto emitido pelo rei Artaxerxes, rei da Pérsia, no ano 457 a.C., e terminou esse período profético de 2.300 anos, termina em 1844, então, quando começa o período do juízo celestial, certo? Nós já vimos então que a inspiração afirma isso, tá? De que no outono do ano 27 da nossa era, Cristo foi batizado por João, e ele então recebe a unção do Espírito Santo. Leandro, o que isso tem a ver com a segunda vinda de Jesus? Tem a ver, queridos, que até o batismo de Jesus, ou Jesus no deserto, porque saindo do batismo Jesus foi ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás, havia já se passado 4.000 anos de pecado. Gênesis 3:15, né, já tinha ali 4.000 anos que Gênesis 3:15 havia acontecido. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Foi quando entrou o pecado no mundo, e Deus então colocou a promessa, tá, do descendente da mulher, que seria Jesus, para esmagar a cabeça da serpente. Bom, no livro Deserto da Tentação, diz assim: por 4.000 anos, desde a declaração feita a Adão, de que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, ele tinha estado planejando a sua maneira de ataque. Lançou mão de todos os esforços para vencer no apetite a Cristo, que suportou as mais cruciantes dores da fome. E outro pensamento, outro texto diz assim no Desejado: quando penetrou no deserto para medir-se com Satanás por 4.000 anos, estivera a raça a decrescer em força física, vigor mental e moral. E Cristo tomou sobre si as nossas fraquezas da humanidade degenerada. Então veja que lá no deserto, na tentação, já tinha se passado 4.000 anos. Mas aqui outro pensamento desejado diz: mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Não resta dúvida, né, que de acordo com tudo que vimos até aqui, fica muito claro que desde Gênesis 3, verso 15, quando entrou o pecado no mundo, até o batismo de Jesus, ou até no deserto onde Jesus foi tentado, havia ali se passado 4.000 anos. Tá? Até Jesus
se passaram 4.000 anos. Nós temos 2 ciclos dentro desse período, nós temos 2 ciclos de 40 jubileus. Nós totalizamos então 80 jubileus. A pergunta é: temos mais quantos jubileus pela frente? Deus está trabalhando com múltiplos de 7, tá? Deus fez a criação em 7 dias, mandou o homem guardar o 7º dia da semana, mandou trabalhar na terra 6 anos e no 7º era um ano de descanso, sabático, Shemitah. O povo e a terra tinha que descansar, né? Mandou guardar um ciclo de 7 vezes 7 anos, e o 50º ano o povo e a terra também tinha que descansar, né? E depois, com a desobediência, não guardaram o ano sabático, ficaram desde o início da monarquia, né, até serem exilados para a Babilônia, quase 500 anos. Eles não guardaram o ano sabático, o Shemitah, e nem o 50º, né, que é o jubileu. E no exílio babilônico, por causa da desobediência, o povo ficou 70 anos sabáticos no cativeiro. Aí depois dos 70 anos do cativeiro, eles voltam para a sua terra. E agora que o povo está livre do exílio, começa a reconstrução de Jerusalém e uma contagem profética, a revelação das 70 semanas. Depois das 70 semanas, o povo é introduzido no 7º milênio, que é o 7º milênio, o reino milenar, né? Ou a realidade do ano do jubileu, onde a terra toda vai passar por uma libertação. Você está me entendendo? É a chegada do Messias. É como se Cristo fosse o Gaal, o libertador. É como está lá em Isaías 59, como Paulo cita, né, na carta aos Romanos, né, o libertador. Então é justamente esse momento, quando vem o libertador, que também se ouve, né, o Gaal, que tocava uma trombeta de carneiro. E aí vem justamente Cristo e o toque da última trombeta, trazendo libertação do pecado para toda a humanidade, cumprindo a profecia de Daniel 9, de que no final das 70 semanas o ungido viria. E isso é muito interessante. Percebe que existe esse intervalo de 2.000 anos ou 40 jubileus? E será que a Bíblia dá esse testemunho para nós? Ela está testificando alguma coisa de que esses 40 jubileus, ou ciclos de 2.000 anos, até acontecer a segunda vinda de Cristo, será que esse intervalo é por acaso? A Bíblia deixou uma linguagem profética para esse número 40, apontando para o intervalo entre 40 jubileus, ou 2 dias, ou 2 milênios, tá? Então esse intervalo de 40 jubileus é como se fosse 2 dias, tá? Bom, no próximo estudo eu quero mostrar para vocês que entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo haveria o intervalo de 40 jubileus, ou 2.000 anos, da primeira vinda de Cristo, quando ele está exercendo o seu ministério, e desde que Jesus morreu e ressuscitou até a segunda vinda. Profeticamente a gente vai perceber aonde que nós estamos, tá? A geração que verá Jesus. Jesus vem, quando Jesus vem, se cumpre tudo aquilo que a gente viu lá no ano do jubileu. Os escravos são libertos, a terra volta para o seu dono, ou seja, aqui na 7ª ou na última trombeta, a Bíblia está dizendo que os reinos do mundo vão passar a ser do nosso Senhor, tá? E do seu Cristo, ou seja, a terra que foi confiada ao homem, mas o homem, por causa do pecado, foi vendido pelo pecado de Satanás e passou a estar debaixo da mão de Satanás. Agora ela vai voltar para o seu dono, e quando essa trombeta tocar, é quando Jesus vai voltar, entendeu? Então, por isso que a Bíblia diz que os reinos do mundo vão voltar a ser do nosso Deus, na ocasião da vinda de Cristo. Isso que estava sendo profetizado no ano do jubileu. Um outro detalhe importante é que as dívidas eram perdoadas, está falando da expiação de pecados, de justiça eterna.
Ou seja, nós que hoje, por causa do pecado, estamos sujeitos à escravidão do pecado e da morte, nós seremos redimidos. Por quem? Pelo nosso Redentor, aquele que nos resgatou, aquele que nos redimiu com o preço de sangue, entendeu? E tudo isso está aqui no ano jubileu, naquelas palavrinhas que a gente falou lá nos nossos primeiros estudos. Então o ano aqui está relacionado com a vinda de Jesus. Nós estamos vivendo hoje no som da última trombeta. Nós estamos vivendo no período da investigação, do juízo investigativo. Nós estamos vivendo no período em que a trombeta está sendo tocada, tá? Para recepcionar o 50º ano, que é o ano jubileu. No caso aqui, o 6º para o 7º milênio, né? Então você percebeu que o ano jubileu, os descansos anuais, ele está conectado com a vinda de Cristo, como ele era uma sombra que estava apontando para um período de libertação, onde o povo entraria para um descanso. Então, no próximo estudo, nós vamos dar continuidade a esse tema e nós vamos ver quanto tempo nós temos ainda pela frente. Lembrando que eu não estou aqui de maneira nenhuma para apontar datas do ano da vinda de Jesus, tá? Até porque essa possibilidade é impossível, uma vez que o nosso calendário gregoriano sofreu mudanças e a Bíblia é muito clara em dizer que ninguém sabe o dia da vinda do Senhor. Portanto, hoje é o dia de nós estarmos preparados. Então, eu aguardo você para o nosso próximo estudo, tá? Vou me esforçar para a gente antecipar, para não demorar muito, né, esse próximo estudo. Um abraço carinhoso a cada um de vocês, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um.